podemos. E aí, galera, beleza? Vamos lá? Os últimos dois assuntos que faltam aqui, hein? Improbidade administrativa e responsabilidade civil do Estado. São assuntos importantes. Estão caindo bastante em prova. Improbidade administrativa, muito. Vamos lá? Cuidado, hein? Olha aqui. Primeiro, onde é que está a previsão constitucional da improbidade? Não sei se vocês lembram, quando a gente falou da Constituição Federal, né? Lá na Agentes Públicos e Dispositivos Constitucionais. Aí o artigo 37, parágrafo 4º, eu falei, ó, isso aqui é improbidade administrativa e tal, mas não vou perder tempo não, que eu vou jogar lá numa aula específica, num tópico específico para tratar disso. Aí eu dei uma saí, né, pela tangente. Então, olha aqui, ó. Previsão constitucional. Artigo 37, parágrafo 4º, disso daí. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão do direito político, perda da função, tá legal. Ou seja, o que faz a Constituição Federal? Ela diz aqui quais serão as consequências possíveis para quem praticar ato de improbidade administrativa. Então a ideia é, ó, quem praticar um ato de improbidade administrativa vai responder por isso judicialmente e, se for condenado, o juiz poderá aplicar as seguintes penas. E vem dizendo quais são as penas aplicáveis. Bom, mas antes disso, o que é um ato de improbidade administrativa? A Constituição não define o que é ato de improbidade administrativa. A Constituição diz que isso será previsto em lei. A lei, atualmente, é essa lei 8429 de 92, que é a lei de improbidade administrativa. Ou seja, daqui a pouco a gente vai tratar da lei. A lei é que vai dizer, ó, configura ato de improbidade administrativa, isso, inclusive, como eu já estou falando aqui, vai dividir os atos de improbidade administrativa em 3 categorias. Então, ato de improbidade disso, ato de improbidade assado, ato de improbidade assado. 3 categorias. Tá legal? Então, a Constituição remete para uma lei tratar melhor sobre o que é ato de improbidade administrativa. Mas, antes de mais nada, a Constituição já define quais serão as punições que poderão ser aplicadas pelo juiz. E aí, vamos tomar cuidado. São elas, para começar, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública. Você tem que tomar cuidado muito, hein? Eu sublinhei, botei em vermelho. Suspensão de direitos políticos, perda da função pública. Toda hora aparece uma questão de prova lá, assim. Certo ou errado? Os atos de improbidade administrativa importarão a perda dos direitos políticos. Certo? Não. Não é perda dos direitos políticos. Os atos de improbidade administrativa importarão a cassação dos direitos políticos. Certo? Não. Não é cassação dos direitos políticos. É suspensão. Não é nem perda nem cassação. Ah, Gustavo, qual é a diferença? A diferença você deve estudar em direito constitucional. Dá uma olhada na Constituição Federal, no artigo 15. Lá no artigo 15, de preferência dá uma congelada aí, procura da Constituição Federal e dá uma lida. Voltou? Então, o que está escrito aí? Está escrito assim, ó. É vedada a cassação de direitos políticos. Então, cassação de direito político no Brasil não pode haver em hipótese nenhuma. Cassação de direito político lembra ditadura, né? Ah, perdeu os direitos políticos porque não concorda com o regime. Primeiro, o que é direito político, gente? Direitos políticos é o direito da pessoa participar da vida política do país. Como? Votando
e sendo votado. Então, quem não está com os direitos políticos em dia não pode votar e nem pode se candidatar a nenhum cargo, mandato eletivo. E aí, isso traz consequências. Quem não está com os direitos políticos em dia também não pode tomar posse em cargo público, não pode tirar passaporte, sair do país, pegar financiamento em banco, tem uma série de consequências. Mas os direitos políticos são os direitos de votar e ser votado. Muito bem. Cassação de direito político significa perder os direitos políticos e não concorda com o regime. Isso daí é proibido no Brasil em qualquer hipótese. Né? Os nossos constituintes, quem escreveu nossa Constituição, são aqueles que foram perseguidos pelo regime militar, que foram cassados, que foram banidos, que foram expulsos do país, né? Ou tiveram que fugir do país às pressas, vestido de mulher, né? Na época do Brizola, né? Que botou roupa de mulher e fugiu, saiu pela fronteira. Então, são esses que escreveram a Constituição Federal. Por isso que a nossa Constituição proíbe a cassação de direito político. Podendo, Constituição do artigo 15, é vedada a cassação de direito político, podendo haver perda ou suspensão. No Brasil se admite tanto a perda quanto a suspensão. Qual é a diferença? A suspensão de direitos políticos é suspensão por prazo determinado. Ah, você fez isso, então vai ficar com seus direitos políticos suspensos durante 3 anos, 4 anos, 8 anos, 10 anos, 7 anos, 3 anos e 6 meses. É um prazo determinado. Passou o prazo, você volta a ficar com os direitos políticos em dia imediatamente. O que é a perda dos direitos políticos? Perda dos direitos políticos é perder os direitos políticos por prazo indeterminado. Ah, você fez isso, então perdeu os direitos políticos. Quando que eu vou recobrar? Não sei. Eu não gosto de dizer que a perda dos direitos políticos é perpétua. Perda de algum direito não é perpétuo. Ele não tem prazo pré-determinado. Se você vai ou não recobrar os direitos, depende de legislação específica. Mas quando você perde por prazo indeterminado. Dá um exemplo, Gustavo. No artigo 15 coloca, né? No artigo 15 vai prevendo. Poderá haver perda ou suspensão das seguintes hipóteses. Tem 5 hipóteses lá. Uma delas está falando em improbidade. Improbidade a gente já sabe que é suspensão porque está aqui no parágrafo 4º. Dá um exemplo de perda. Está lá. Quando o brasileiro naturalizado perde a naturalização. Por que perda? Olha só. O japonês tem direitos políticos? No Brasil, no Japão eu sei que tem, né? O japonês tem direito político? Lá no Japão tem, ele vota. Mas aqui no Brasil, o japonês vota? Não, o estrangeiro não vota. Então, o japonês, o estrangeiro, de maneira geral, não tem direitos políticos aqui no Brasil. Nem pode votar, nem se candidatar a nada. Aí o cara se naturalizou, passou a ser brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado tem direito político? Tem. O brasileiro naturalizado pode votar e ser votado. Tempos depois, o brasileiro naturalizado foi condenado por tráfico internacional de drogas e aí, com consequência dessa condenação, ele perdeu a naturalização. A justiça, né, a condenação dele, perdeu a naturalização. Se ele perdeu a naturalização, ele voltou a ser japonês. Japonês tem direito político? Não. Então, se ele perde a naturalização, ele perde os direitos políticos. Novamente, claro. Até quando? Não sei. Se um dia ele voltar a se naturalizar, vai voltar a ter direitos políticos. Agora, se ele vai ou não, se nossa legislação vai ou não permitir que ele volte a se naturalizar, se um estrangeiro que se naturaliza e perde a naturalização pode ou não voltar a se naturalizar, isso depende de legislação específica, gente. Hoje, a nossa legislação parece que não é minha área, parece que a legislação hoje impede que uma pessoa que já perdeu a naturalização volte a se naturalizar. Mas nada impede que essa legislação seja alterada. Ah, se ele fizer isso, depois de pelo menos 30 anos, ele pode se naturalizar. Se ele voltar a se naturalizar, ele vai voltar a ter direitos políticos. Ou seja, o que é a perda?
Em qualquer lugar. Suspensão é por prazo determinado. Perda é por prazo indeterminado. Aliás, já falamos isso em licitação. Suspensão de participar de licitação por prazo determinado. 1 ano, no máximo 2 anos. Né? Declaração de idoneidade é por prazo indeterminado. Ele perdeu o direito de participar de licitação. Pode ser que ele volte a se reabilitar? Pode ser. Um dia. Não estou dizendo que é perpétuo. Então, cuidado, né? Sempre aparece em prova. Os atos de improbidade administrativa importarão a perda do direito político. Não. Ele é perda da função. A função ele perde. É só lembrar o que aconteceu com o Collor. O Collor, cá para nós, eu vou falar, não é muito importante aqui. O Collor, na verdade, não respondeu por ato de improbidade administrativa porque ele era presidente da República e o presidente da República não responde por ato de improbidade administrativa porque para ele existe uma lei específica que é a lei de crime de responsabilidade, onde o presidente pode sofrer o impeachment. Então, isso é o detalhe, né? O presidente da República não responde por improbidade administrativa, ele responde por crime de responsabilidade, que ele pode ser impeachmentado, se é que isso existe. Mas esquece isso. O exemplo está dado. O que aconteceu com o Collor? Mas a lei de crime de responsabilidade, as consequências são muito parecidas com a lei de improbidade, tá? Mas quais foram as consequências? O Collor perdeu a função pública. Qual era a função dele? Presidente, mandato de presidente. Então a função é coisa ampla, né? Não interessa se ele tem um cargo público estatutário, se ele tem um emprego público regido pela CLT, se ele tem um mandato eletivo, se ele tem um cargo em comissão, se ele tem uma função de confiança, se ele tem um cargo vitalício, não interessa. Seja qual for a função pública, ele vai perder. No caso do Collor, ele perdeu a função, perdeu o mandato de presidente. E ficou com os direitos políticos suspensos durante 8 anos. Durante 8 anos ele não pôde se candidatar nem votar. Depois dos 8 anos ele voltou a ficar com os direitos políticos em dia, voltou a se candidatar, hoje já é senador da República. Ele pode se candidatar a presidente? Pode, está com o direito político em dia. E pode ser eleito? Pode. É só se candidatar, o pessoal votar nele e ser presidente de novo, tranquilamente. Agora, aquele mandato ele perdeu. Ele pode ser eleito e ter outro mandato de presidente. Tá legal? Cuidado para não trocar, né? Perda da função, mas não perda dos direitos políticos. Além disso, durante o processo, a pessoa está respondendo por improbidade por ter supostamente desviado 500 milhões de reais. O judiciário pode decretar a indisponibilidade dos bens dele. O que significa isso? Ele pode ficar com os bens indisponíveis, não ter disponibilidade sobre os bens, para não poder vender, doar, transferir os bens para ninguém. Por quê? Porque ao final do processo, se ele for condenado, o judiciário vai mandar ele ressarcir o dinheiro ao erário, ressarcimento ao erário, ressarcimento aos cofres públicos. E aí vai ver, não tem dinheiro, mas tem bens, tem imóveis, tem veículos, tem lancha, tem avião particular. Na verdade, a indisponibilidade dos bens não é uma pena, é uma medida cautelar. Ele está respondendo por improbidade administrativa. Ele tem 5 imóveis, avião e lancha. Ele está respondendo por improbidade. Ele já foi condenado? Não. E aí, durante o processo, o juiz decreta a indisponibilidade dos bens. Não pode vender o avião, a lancha, os imóveis para ninguém. Isso não é uma pena, até porque ele não foi condenado. Ao final do processo, ele é absolvido, nada foi provado contra ele. Esse avião, lancha e os imóveis, ele comprou com dinheiro que ele recebeu de herança, o pai dele era multimilionário e passou para ele. É proibido? Não. Se ele provar isso, os bens voltam a ficar disponíveis, ele pode vender, tudo bem. Tá legal? Indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário.
isso será feito na forma e na graduação prevista em lei. Qual lei? A Lei 8429. Vírgula. Sem prejuízo da ação penal cabível. Sem prejuízo quer dizer, independentemente da ação penal, além da ação penal. Por que isso, gente? A gente já sabe está na Constituição Federal, que uma pessoa, quando comete algum ilícito, pode responder penalmente, civilmente e administrativamente pelos seus atos. Certo? Então, um agente público que recebe propina, né, para fazer alguma coisa, ou para deixar de fazer alguma coisa, né? Fiscal que recebe propina para deixar de autuar um contribuinte. Policial que recebe propina, né, para fingir que não viu que o cara cometeu um crime e liberar o cara. Bom, por isso que o agente fez, que o policial fez, que o fiscal fez, ele vai responder a uma ação penal, ele vai responder penalmente pelo crime de corrupção, né? Ele foi lá e pediu dinheiro, ou nem pediu, mas aceitou, né? O cara ofereceu o dinheiro a ele, ele aceitou. Vai responder penalmente pelo crime de corrupção passiva. Quando você aceita, recebe, vai responder penalmente. De acordo com o Código Penal, pena, reclusão, pode ser preso lá por 5 anos, 10 anos. Tá legal. Agora, ele não vai indenizar a administração, o fiscal que recebeu propina e deixou de autuar o contribuinte. Deixou de autuar o contribuinte, já se passaram vários anos, o contribuinte sumiu, aquele dinheiro que o contribuinte deixou de pagar não vai pagar mais, não tem mais nem como achar o contribuinte. Olha o prejuízo da administração. Na ação penal, o fiscal será preso, mas o fiscal não vai ter que indenizar os prejuízos da administração. Para isso é que ele vai responder a uma ação civil. A ação civil tem caráter pecuniário. Então, ele vai responder a uma ação civil para ter que indenizar 300 mil reais à União, que foi quanto a União deixou de receber do contribuinte em decorrência da ação do fiscal. Na verdade, não vou nem entrar nesse mérito. A União vai tentar cobrar isso do contribuinte também, né? Porque foi só o fiscal. O contribuinte deixou de pagar, vai tentar cobrar isso do contribuinte, mas vai tentar cobrar do fiscal também, né? Se não tiver como cobrar do contribuinte, vai, fiscal, e agora? E claro, o fiscal vai responder administrativamente, vai responder a um processo administrativo disciplinar e, se for comprovado, será demitido, né? Então, ele será demitido aqui embaixo, na ação administrativa, será preso lá em cima na ação penal por corrupção e terá que indenizar na ação civil. Beleza. A ação por ato de improbidade é uma ação penal ou é uma ação civil? A ação por ato de improbidade é uma ação civil. Por quê? Porque é a lei de improbidade que vai tratar de
ressarcimento ao erário. Quando ele responde por improbidade administrativa, nessa ação por ato de improbidade, ele não é preso. Ele vai preso se ele for condenado por corrupção na ação penal e não na ação civil. Ou seja, por isso é que a gente fala, por isso está escrito aqui, ó, que os atos de improbidade administrativa importarão isso, vírgula, além da ação penal cabível. Ele vai responder penalmente e civilmente por ato de improbidade administrativa. A ação por ato de improbidade é uma ação civil e não uma ação penal. Beleza? Beleza. Bom, isso aqui já é importante, inclusive, cuidado com isso aqui que eu vou falar, hein? Como é que você analisa o edital? Se no teu edital vier lá improbidade administrativa, se vier Lei 8429, aí você vai ter que estudar tudo que está na Lei 8429, que eu vou começar a falar de agora em diante. Além do que a gente viu no 37, parágrafo 4º. Mas, se no edital não estiver improbidade, você não é obrigado a estudar a Lei 8429. Mas esse artigo 37, parágrafo 4º, as penas aplicáveis, você tem que saber de qualquer maneira, porque isso é dispositivo constitucional e isso sempre cai em prova. A administração, dispositivos constitucionais sempre cai. Então, mesmo que no seu edital não tenha improbidade administrativa, eles podem, na hora da prova, perguntar quais são as consequências. Os atos de improbidade administrativa importarão a perda do direito político, certo ou errado? Aí o cara, não, essa questão tem que ser anulada porque não tem improbidade administrativa no programa. Não tem improbidade, mas isso está previsto na Constituição Federal. E a Constituição Federal cai. Ok? Então é assim que você vai separar o estudo, hein? Até agora, você já tem que saber. Se tiver improbidade, tem que saber também o que eu vou falar agora a respeito da Lei 8429. Muito bem. Então, a Lei 8429, como eu comecei a adiantar para vocês, ela define o que é o ato de improbidade. A princípio, né? Improbidade é imoralidade, né? São atos imorais, então receber propina, a princípio, isso é improbidade. Mas a Lei 8429 vai separar os atos de improbidade administrativa em 3 categorias. A ideia é os atos de improbidade administrativa gravíssimos, os graves e os mais ou menos graves. E aí a ideia é, claro, você já sacou aqui, os atos gravíssimos têm que ter penas altíssimas. Os atos graves têm que ser penas altas. E os mais ou menos graves têm que ter penas menores. Claro, princípio da proporcionalidade. Muito bem. Então, isso aqui está na Lei 8429 de 92. Nos artigos 9º, artigo 10 e artigo 11. De cara, os 3 artigos mais importantes da Lei 8429, hein? Você tem que ler esses artigos? Óbvio. Óbvio que você tem que ler. Mas não lê ainda não. Não lê ainda não, hein? Caraca, será que você, quando eu falei óbvio, você já congelou e foi lá e leu? Se já tiver lido, tá bom. O que a bunda não prejudica, não é isso? Isso, já leu e tá lido. Mas eu ia falar melhor você ler. Se você já leu, eu vou dar umas dicas, você vai ter que ler de novo com as minhas dicas. Então, olha só, antes de ler, preste atenção qual é o raciocínio, até para você não precisar decorar esses 3 artigos, que são imensos. Esses artigos 9º, 10 e 11,
os três juntos, deve dar quase metade da lei, 1/3 da lei, pelo menos. Só os 3 artigos. Qual é o raciocínio? Seguinte. A lei vai colocar no artigo 9º. Configura ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito toda vez que o agente receber alguma vantagem, diga-se, grana ligado a dinheiro, né? Toda vez que o agente receber alguma vantagem indevida em razão do cargo. Ele, por ser servidor, né, por ter um mandato eletivo, por ser deputado, por ser fiscal, por ser policial, por estar exercendo aquela função, ele conseguiu receber uma vantagem indevida, que ele não poderia receber. Ele está recebendo alguma coisa para deixar de fazer o que deveria fazer, ou recebeu alguma coisa para fazer aquilo que ele não poderia ter feito. Vantagem indevida. Muito bem. Embaixo. O que é ato, artigo 10, configura ato de improbidade administrativa que gera prejuízo ao erário. Toda vez que o agente faz alguma coisa, ou faz alguma coisa que deveria fazer, ou faz alguma coisa que não deveria fazer, né? Ou deixa de fazer aquilo que deveria fazer. Então, ou por ação ou omissão, não interessa, né? Então, o agente faz alguma coisa e essa atuação dele, ou essa omissão dele, causa prejuízo financeiro ao erário. Isso causou um prejuízo de não sei quantos mil reais à administração. Agora, cuidado, o pulo do gato, hein? O ato de improbidade administrativa que gera prejuízo ao erário é quando o agente faz alguma coisa que causa prejuízo à administração, mas ele, agente público, não está ganhando nada com isso, hein? Porque se ele causa prejuízo e mete dinheiro no bolso, se ele ganha alguma coisa com isso, esse ato já está lá em cima, já é ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, porque as penas são maiores. Então, se ele causa prejuízo sem ganhar nada, se ele causa prejuízo e ganha dinheiro, enriquecimento ilícito porque recebeu vantagem. Se ele causa prejuízo sem levar nenhuma vantagem, aí é somente prejuízo erário do artigo 10, que as penas são menores. E lá embaixo, atentar contra os princípios da administração. Quando o agente fere os princípios, quando o agente age de forma desonesta para com a administração, com falsidade, age dolosamente, querendo burlar alguma coisa, né, de forma desonesta, imoral, pessoal. Ele faz alguma coisa que fere os princípios da administração, todos eles que a gente já viu. Vai entrar aqui. Mas ele está agindo de forma desonesta, mas essa atuação dele, desonesta, não causou nenhum prejuízo ao erário. Porque se ele agir de forma desonesta e causar prejuízo, aí parte para cima. E se ele agir de forma desonesta, causar prejuízo e ganhar com isso, vai lá para cima ainda, hein? Esse que é o pulo do gato que eu tenho que entender. Então, vamos lá. Como é que cai isso em prova? Pergunta essa aqui. Um fiscal deixou de autuar um contribuinte porque o contribuinte era amigo dele. Dito isso, ele poderá ter os seus direitos políticos suspensos de quanto a quanto tempo? Questão padrão. O que você tem que fazer? Primeiro, saber enquadrar isso que está na questão. Entra no primeiro caso, no segundo, no terceiro. E aí,
corre para o lado. Ah, tá aqui, corre e vê quais são as punições. For no lado de baixo, atentar contra os princípios, 3 a 5. Prejudicialidade, 5 a 8. Enriquecimento ilícito, 8 a 10. Vê que vai aumentando o prazo da suspensão. Suspensão é sempre prazo determinado, tem que ser no mínimo esse, no máximo esse, ali no meio. Tudo bem. O que você faz? O fiscal deixou de autuar o contribuinte porque era amigo dele. A dica que eu dou, começa sempre de baixo para cima e vê onde vai parar. Isso que ele fez é imoral? É pessoal? É desonesto para com a administração? É. Então já feriu os princípios da administração, certo? Certo. Então já é ato de improbidade administrativa, pelo menos lá embaixo. Já está aqui embaixo. Tá. Isso que ele fez causou prejuízo ao erário? Sim. Porque o contribuinte não recolheu, a administração deixou de receber o dinheiro. Opa, já passou para cá. E o fiscal ganhou alguma coisa com isso? Não. Ele deixou de multar porque o cara era amigo dele. Ele recebeu dinheiro? Não, a questão não falou que ele recebeu. Então, pode ficar com direitos suspensos de 5 a 8. Agora, se a questão falasse, o fiscal que deixa de autuar o contribuinte em troca de propina. Opa, aí além de ser imoral e além de causar prejuízo, ele recebeu a vantagem devida. Aí ficaria com direitos suspensos de 8 a 10 anos. No mínimo 8, no máximo 10. Certo? Certo. Bom, vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua com outros casinhos daqui. Até lá.